queria só dizer, esta apresentação de hoje não é exatamente para falar de aves no sentido mais, que tem sido mais habitual nos nossos webinários, em que normalmente falamos de uma espécie ou de várias espécies, quer a nível de identificação, quer a nível de habitat e dos hábitos de vida. Hoje vamos falar de um tema que é um bocadinho mais vasto, que não tem a ver com as aves, tem a ver com a conservação e com as zonas que foram classificadas a pensar na conservação das aves. Portanto, não vamos, ao contrário do que acontece em outras sessões, não será uma sessão cheia de fotografias de aves. Vamos falar de umas definições um bocadinho mais técnicas, e estou só a dizer isto também para saberem um bocadinho com o que é que se pode contar nesta sessão de hoje. São umas definições um bocadinho mais técnicas, mas que eu acho que são importantes, e este webinário já foi feito em janeiro da temporada passada, portanto, no dia 30 de janeiro, só que na altura não ficou gravado e então achei que era oportuno repetir o tema. Desta vez esta sessão ficará gravada e depois será colocada no nosso canal do YouTube. Aliás, os webinários de novembro ainda não foram lá colocados, ainda estamos a processar as gravações, mas em breve todas as sessões que foram realizadas esta temporada, as que ainda não estão lá, as gravações serão disponibilizadas em breve. E esta também. E, portanto, esta sessão destina-se essencialmente a ajudar a entender uma série de conceitos que aparecem muitas vezes, quer nas notícias, quer em comunicados de imprensa, quer noutros contextos, como as zonas de proteção especial e as áreas protegidas, e as IVAs, e os sítios Ramsar, e as reservas da biosfera. Nós ouvimos falar destas coisas, só que estes termos, estas expressões, muitas vezes são apresentadas sem dar uma contextualização. E o objetivo desta apresentação vai ser ajudar a entender o que é que são estes conceitos, como é que eles se relacionam entre si, que implicações legais é que têm. E o objetivo desta sessão é que vocês saiam daqui a entender um bocadinho melhor o que é que estes conceitos todos significam. A sessão, como eu disse, deverá ter uma duração de cerca de 1h30, é a minha estimativa. No final, como habitualmente, poderão colocar todas as questões. É natural que aqui, como há alguns conceitos técnicos, surjam algumas dúvidas, portanto, podem ir depois colocando as questões no chat, que depois, no final, elas serão respondidas. Vamos então dar início à sessão de hoje, que se chama Zonas de Conservação. Há zonas de conservação, a conservação aqui entende-se por conservação da natureza, mas eu vou dar mais enfoque à parte que tem a ver com a conservação das aves selvagens, que é o tema dos webinários promovidos aqui pelo Portal Aves de Portugal. Mas vou falar dos conceitos, vou apresentá-los, mas vou dar mais destaque a tudo o que tem a ver com a conservação das aves. Ora bem, então o índice para a sessão de hoje tem 4 pontos. O primeiro ponto vai ser apresentar, isto tem aqui uma data, como eu disse, uma data de termos técnicos, não se assustem porque isto depois vai ser tudo explicado em detalhe, mas são algumas definições um bocadinho longas e às vezes difíceis de processar. Então, a primeira secção, vamos conhecer o que é a rede fundamental de conservação da natureza. Isto em Portugal, estamos a falar tudo das áreas de conservação em Portugal. Depois vamos ficar a conhecer melhor a Rede Nacional de Áreas Protegidas. No ponto 3, vamos ficar a saber o que é a Rede Natura 2000, que é também uma expressão que aparece muitas vezes nas notícias, por exemplo. E no ponto 4, vamos falar de outras classificações que têm a ver essencialmente com compromissos internacionais. Este é então o índice, e vamos falar destes 4 assuntos. Quando estamos a falar de classificações de zonas, de porções de território, essas classificações podem ter 3 âmbitos. Podem ter, aliás, vários âmbitos. E se vocês forem ver aqui, se calhar muitas destas designações que aqui aparecem já vos apareceram anteriormente. Existe uma panóplia de designações e de classificações. São estas e outras até que não estão aqui, como a Reserva Agrícola Nacional, por exemplo. E portanto... como é que estas coisas todas se relacionam, vamos ficar a perceber um bocadinho melhor nesta apresentação. Então, como eu dizia, há essencialmente 3 tipos de classificação, consoante o seu âmbito. Há aquelas que são de âmbito nacional, são classificações que só têm uma validade dentro do nosso território, e essas são definidas pelo Estado português, normalmente pelo Governo, e que depois são publicadas em Diário da República. Depois há os tipos de classificação que são de âmbito comunitário,
e essas, embora sejam definidas pelo Estado, obedecem a regras criadas e definidas pela União Europeia. E depois temos os tipos de classificações que têm a ver com outros compromissos internacionais, portanto, definidos por outras entidades supranacionais que não sejam apenas a União Europeia. Portanto, este de âmbito internacional entenda-se aqui mundial ou mais alargado do que só a União Europeia. A União Europeia também é internacional, mas eu estou a distinguir entre o que é comunitário da União Europeia e o que é internacional. Então vamos passar ao ponto 1, que é então a rede fundamental de conservação da natureza. O que é isto? O que é que cabe aqui dentro e para que é que isto serve? É o que vamos ficar a conhecer. Ora, embora nós tenhamos em Portugal diferentes tipos de classificações e algumas delas já existem há mais de 50 anos, há aqui um decreto-lei que é aquele que está em vigor, é este que está aqui, e se quem quiser tomar nota depois, se quiser pesquisar para perceber isto mais em detalhe, está aqui tudo neste decreto-lei, que é o decreto-lei 142/2008, que é o decreto-lei que criou, e agora vem aqui mais uma definição técnica, o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade. Portanto, com este decreto-lei, tudo aquilo que está para trás em termos de classificações deixa de estar válido, o que está válido é o que está definido neste regime jurídico de conservação da natureza e da biodiversidade. E este decreto-lei criou, então, é ele que estabelece pela primeira vez a Rede Fundamental de Conservação da Natureza, aqui abreviadamente RFCN. E esta rede, que é um conjunto de áreas classificadas, é composta por, primeiro, o Sistema Nacional de Áreas Classificadas. E o Sistema Nacional de Áreas Classificadas integra, primeiro, as áreas protegidas, segundo, a Rede Natura 2000, que já vamos ver mais em detalhe, e terceiro, outras áreas classificadas, são aquelas que eu estava a falar há pouco, que são as outras classificadas ao abrigo de compromissos internacionais. Ou seja, as do ponto 1 são as de âmbito nacional, as do ponto 2, que é a Rede Natura 2000, são as que são de âmbito comunitário, e as do ponto 3 são as de outros compromissos internacionais. Além disso, além do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a Rede Fundamental de Conservação da Natureza ainda inclui as chamadas áreas de continuidade, que não são áreas classificadas, mas são extensões, digamos assim, e que basicamente é a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, que é algo que de vez em quando também vamos falar nas notícias, quando há, por exemplo, determinadas alterações do uso do solo. Portanto, a Reserva Agrícola e a Reserva Ecológica fazem parte da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, mas não são áreas classificadas. As áreas classificadas são só as que estão no ponto A. Eu sei que isto é um bocadinho confuso, eu estou a tentar apenas identificar como é que estes conceitos se relacionam uns com os outros. Mas nós já vamos ver em detalhe. Aqui nas áreas de continuidade ainda existe o domínio público hídrico, que tem a ver essencialmente com rios e estuários, são zonas que não são nem ecológicas nem agrícolas, estão cobertas por água, mas que pertencem ao domínio público hídrico. Então aqui, esquematicamente, para isto assim ajuda a visualizar um bocadinho melhor o que é isto. A rede fundamental de conservação da natureza é tudo o que está aqui dentro deste retângulo. E então distingue-se entre o Sistema Nacional de Áreas Classificadas e depois estes três retângulos aqui, que são as tais áreas de continuidade que eu estava a falar. O Sistema de Áreas Classificadas inclui, primeiro, as áreas protegidas, que estão aqui neste mapa, já vamos ver em detalhe, depois a Rede Natura 2000 e depois as outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais. O conjunto destas letras A e B tem 2 milhões de hectares, que é 21% do território. O país tem cerca de 90 mil quilómetros quadrados, que são 9 milhões de hectares, portanto 2 milhões são 21% do território. O C não está aqui incluído nesta conta, mas na verdade as áreas classificadas ao abrigo de outros compromissos já são ou áreas protegidas ou fazem parte da Rede Natura 2000. Portanto, o C, em termos geográficos, repete aquilo que já está no A e no B. São muito poucos os sítios que estão no C e que não estão, pelo menos, no A ou no B. Portanto, 2 milhões de hectares, 21% do nosso território, pertence ao Sistema Nacional de Áreas Classificadas, ao abrigo ou de áreas protegidas ou da Rede Natura 2000. E depois as zonas de transição são estas, a RAN e o domínio público hídrico, que estas zonas de transição, zonas de continuidade servem essencialmente para fazer a interligação entre as áreas classificadas. Isto então, esquematicamente, é este o tipo de zonas que nós temos classificadas para efeitos e que fazem a tal rede fundamental de conservação da natureza.
Isto é então a apresentação deste conceito base, que é a rede fundamental de conservação da natureza. Agora, daqui para a frente, vamos ver cada um destes elementos mais em detalhe. E vamos começar, e este é o nosso ponto 2, pelos sítios que têm uma classificação de âmbito nacional, que é a Rede Nacional de Áreas Protegidas. O que é isto? A Rede Nacional de Áreas Protegidas, abreviadamente referida por RNAP, ou RNAP, são áreas protegidas definidas pelo Estado português. Estas só têm implicações a nível nacional, não têm quaisquer implicações a nível de outros países, nem de compromissos. São áreas, é uma classificação interna no sentido de ser só nacional. E atualmente, em Portugal continental, que depois nas ilhas a situação é um bocadinho diferente, já lá vamos, em Portugal continental nós temos atualmente 48 áreas protegidas. E estas áreas protegidas podem ser de âmbito nacional ou de âmbito local, regional, ou de âmbito local, ou podem até ser áreas protegidas privadas, que temos um caso, já vamos ver. Em termos de gestão, as de âmbito nacional são geridas pelo ICNF, que, para quem não sabe, é o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Este organismo já mudou de nome várias vezes. Quando eu comecei a ver aves, isto tinha este nome, SNPRPP, que era Serviço Nacional de Parques, Reservas e Paisagens Protegidas. Depois passou a ser Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. A SEA era a Secretaria de Estado do Ambiente e, antes disso, o Serviço de Estudos do Ambiente. Depois passou a ser Serviço Nacional de Conservação da Natureza, depois Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, depois passou a ser Instituto da Conservação da Natureza, isto aqui por volta de 1992. Eu acho que esta criação aqui é em 1975, aproximadamente. Então, em 92 passa a ser Instituto da Conservação da Natureza e em 2007, se não me engano, passa a ser ICNB, que é Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Entra aqui a Biodiversidade e depois em 2012 é feita a fusão com a Direção-Geral das Florestas e passa a ser Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. E é esta entidade que gera as áreas protegidas de âmbito nacional. Depois as de âmbito regional ou local, normalmente são geridas pelas autarquias, que pode ser uma autarquia ou podem ser várias autarquias quando a área protegida abrange mais do território de mais do que um município. Atenção que este ano entrou em vigor um novo modelo, que é o modelo de cogestão, e o modelo de cogestão, que já está a ser aplicado em várias áreas protegidas de âmbito nacional, significa que a gestão, em vez de ser só feita pelo ICNF, passa a ser em conjunta entre o ICNF, as autarquias dos territórios respectivos e às vezes algumas outras entidades, associações, etc. Portanto, neste momento está a ser criado também este modelo de cogestão. Então, vamos ver um mapa da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Nós, áreas protegidas nacionais, atualmente temos um parque nacional, temos 13 parques naturais, isto são as várias categorias, 9 reservas naturais, 2 paisagens protegidas, 7 monumentos naturais. Depois, de âmbito regional ou local, temos um parque natural, 2 reservas naturais, 12 paisagens protegidas e, finalmente, temos uma área protegida privada. Este mapa, que encontram também no site do ICNF, mostra a distribuição geográfica das várias áreas protegidas. Está aqui a lista, eu não vou estar a ler isto tudo, mas tem aqui, portanto, organizado, Parque Nacional, Parques Naturais, reservas por aqui fora, estão aqui todas. E quando nós olhamos para este mapa, há algo, pelo menos eu sempre que olhei para o mapa das áreas protegidas que me saltou à vista, que é o seguinte: as áreas protegidas, portanto, os parques e as reservas, estão quase todos, com muito poucas exceções, ou na faixa costeira, ou junto à zona de fronteira. Portanto, há uma série delas na faixa costeira, que normalmente tem a ver com zonas úmidas ou com zonas de ribas costeiras e falésias, ou então junto à fronteira, que tem a ver com os troços de rios internacionais, que é o caso do Guadiana, do Tejo, do Douro, ou com serras, como o Gerês, Montezinho e São Mamede. E tirando aqui o caso da Serra da Estrela, que é talvez o caso que se destaca mais aqui no interior, e daqui do Parque das Serras de Ar e Candeeiros, depois umas mais pequenas como a Serra do Alvão e o Parque Regional de Tua, há aqui todo um retângulo no centro do território, que não está nem na costa nem na fronteira, que praticamente não tem qualquer estatuto de proteção. E há 2 distritos do país, que são Viseu e Évora, que não têm um único hectare de área protegida. Isto é apenas uma constatação que eu sempre fui fazendo ao longo dos anos, mesmo quando foram criadas novas áreas protegidas, há aqui grandes porções do território que não têm
esta classificação. Esta é então a situação em termos de áreas protegidas. Vou fazer brevemente, apresentar a história das áreas protegidas em Portugal, como é que isto apareceu e como é que chegamos ao ponto atual. A primeira área protegida a ser criada em Portugal era a Reserva Ornitológica do Mindelo. Nessa altura ainda não havia nem ICN, nem Serviço Nacional de Parques, e muito menos uma rede de áreas protegidas. A Reserva Ornitológica do Mindelo, em Vila do Conde, foi criada ao abrigo do regime florestal. Atualmente já está na rede de áreas protegidas, que eu já vou falar, tem aqui este símbolo que é a rola brava. Fica, portanto, no distrito do Porto, e foi a primeira área classificada em Portugal com objetivos de conservação da natureza. Na altura, como eu disse, não havia rede de áreas protegidas, então isto foi criado ao abrigo do regime florestal, que era o regime que estava em vigor na altura e que, de certa forma, permitia enquadrar isto. E foi uma iniciativa do professor Joaquim dos Santos Júnior, que era professor universitário na Universidade do Porto e que foi fundador e durante muitos anos presidente da Sociedade Portuguesa de Ornitologia, SPO, que foi uma associação dedicada ao tema das aves que funcionou durante cerca de 25 ou 30 anos no Porto. Mais ou menos entre meados dos anos 60 e final dos anos 80, aproximadamente. E que produzia uma revista que era a Cianopica. E, portanto, foi por iniciativa do professor Santos Júnior que se criou a Reserva Ornitológica do Mindelo. Em 2009, esta reserva, que nunca tinha feito parte da rede de áreas protegidas, tinha assim um estatuto um bocadinho à parte, por ter sido fundada ao abrigo do regime florestal, então ela passou a integrar a rede de áreas protegidas e chama-se Paisagem Protegida Regional do Litoral de Vila do Conde e Reserva Ornitológica de Mindelo. Portanto, é esta a situação desta que foi realmente a primeira área protegida a ser criada em Portugal. Então, agora vou apresentar o que é que se seguiu. A primeira, como eu disse, foi em 1957, a Reserva Ornitológica do Mindelo, e depois, em 1971, aparece outra área protegida, que é o primeiro e único parque nacional que nós temos, que é a da Peneda Gerês, e nesse ano também é criada a Reserva das Ilhas Selvagens. Está azul por ser na Madeira. Aparecem mais casos, a preta é no continente, a azul é na Madeira. Portanto, a Reserva das Ilhas Selvagens, que fica a meio caminho entre a Madeira e as Canárias, é também criada em 1971. Depois, em 72, duas reservas nos Açores, que estão aqui a verde, que é a Reserva Integral da Caldeira do Faial e a Reserva Integral da Montanha do Pico, e em 74, mais uma nos Açores, a Reserva da Lagoa do Fogo. Depois eu pus aqui esta linha a tracejado, que é só para sinalizar quando é que sai o 25 de Abril. Esta Reserva da Lagoa do Fogo, isto sai, na altura chamava-se Diário do Governo, penso que sai 10 dias antes do 25 de Abril, portanto isto foi mesmo em cima. Mas, como podem ver, as áreas protegidas começam a aparecer em Portugal, aliás, em linha com o que acontecia no resto da Europa, mais ou menos aqui a partir do início da década de 70. Depois, logo a seguir ao 25 de Abril, temos a primeira reserva natural no continente, que é a Reserva do Sapal de Castros Marinho e Vila Real de Santo António, em 1975, e depois em 76 aparecem várias, Serra da Estrela, a Rábida e Tejo, em 78 a Ria Formosa, que na altura era só paisagem protegida, depois é que passa a ser reserva natural, em 79 uma data delas, como podem ver aqui. Em 80 também, 81, 82, em 82 aparece o Parque Natural da Madeira e uma série de áreas protegidas no continente. Eu agora não estou a ler todas, mas como podem ver, a partir de 1971, e tirando 73 e 77, todos os anos aparecem várias áreas protegidas. Portanto, há aqui uma altura na nossa história, que começa mais ou menos há 50 anos, em que se começam a classificar uma data de sítios. É a altura em que podemos dizer que o país despertou para a necessidade de ter sítios classificados como áreas protegidas para efeitos de conservação da natureza. E, portanto, rapidamente se começam a identificar os locais que tinham algum interesse para a conservação. Eu depois não ponho aqui já as mais recentes, mas depois este movimento abranda a partir de 1990. Como podem ver, 1971 aqui é quando aparece o Gerês, está aqui em 71, e depois é criado Castros Marinho, depois a Serra da Estrela, que dá aqui um grande salto, depois o Tejo, etc. E então, no final dos anos 70 e na década de 80, são criadas uma data delas, depois isto acalma em meados da década de 80. No final da década de 80, há aqui mais uma série de áreas novas que também fazem aumentar a área classificada. Depois volta a haver uma estabilização e, por fim, uma terceira vaga aqui na segunda metade da década de 90 até o ano 2000. A partir do ano 2000, praticamente não aparecem áreas protegidas novas. Apareceu uma ou duas, creio que a do Guadiana é um bocadinho mais recente, há mais uma ou outra, mas em termos de área global já não houve assim um crescimento expressivo. Penso que a do Tejo Internacional também é posterior a 2000. Há aqui duas ou três, mas portanto, as grandes fases é a segunda metade da década de 70, primeiro o Gerês em 71, a segunda metade da década de 70,
segunda metade da década de 80 e segunda metade da década de 90 são as fases em que é criada esta rede de áreas protegidas. Depois, a partir de 2000, basicamente ficou estabilizada e já ficou muito próximo daquilo que é hoje. Este mapa corresponde àquilo que viram há pouco, mais uma vez a parte central do país, um deserto de áreas protegidas, tirando aqui a Serra da Estrela e as serras de Aricandeeiros. De resto está tudo no litoral e na zona raiana. Depois acresce ainda 53 mil hectares aqui da área marinha, que há aqui o parque ao pé da Rábida, o Parque Luís Saldanha, penso que há também uns setores do Algarve, não tenho presente a distribuição das áreas protegidas marinhas. Este gráfico só vai até 2016, mas a situação atual não é muito diferente. Na Madeira isto é gerido pelo IFCN, ou seja, as siglas estão ao contrário, aparece primeiro as florestas e depois a conservação da natureza, é o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da Região Autónoma da Madeira. Na Madeira também temos algumas áreas classificadas, protegidas, aliás, das quais a mais relevante é o Parque Natural da Madeira, que é esta zona que está a traçar de laranja e que abrange a maior parte da zona que tem a vegetação mais bem conservada, que é a Floresta de Lauro e Silva, portanto, apanha a parte interior da ilha. E depois nas zonas costeiras temos aqui algumas reservas naturais que têm a ver essencialmente com a nidificação de aves marinhas. Portanto, aqui 3 na Ilha da Madeira, 2 no Porto Santo e depois aqui nas Ilhas Desertas. E ainda aparece a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, que não está representada no mapa, porque as selvagens ficam cerca de 200 ou 300 quilómetros para sul da Madeira e, portanto, não cabe nesta escala, mas também é uma reserva natural. Aliás, foi a primeira, como eu disse há pouco, foi criada no mesmo ano do Gerês. Nos Açores o sistema é bastante diferente, isto também é gerido pela região autónoma. E nos Açores existe um conceito que é o Parque Natural de Ilha. Os Açores, como sabem, têm 9 ilhas, todas habitadas, e cada ilha tem um parque, só que o Parque Natural não é um parque no sentido em que nós conhecemos no continente. O Parque Natural de Ilha é a unidade de gestão da rede de áreas protegidas. Portanto, em cada ilha existe um parque natural que depois gere os locais que são efetivamente protegidos em cada ilha. E depois há o Parque Marinho dos Açores, que tem a ver com as zonas de mar que são protegidas para esse efeito. E depois ainda há, a nível dos Açores também, estas áreas protegidas de importância local, que correspondem às nossas áreas protegidas regionais ou locais do continente, e que essas são geridas, propostas e geridas pelas autarquias, e portanto tem a ver com parques e jardins e miradores, etc. E até uma coisa que existe nos Açores, que são as reservas florestais de recreio. Portanto, esta é a forma como as áreas protegidas estão organizadas nos Açores. Aqui um exemplo do mapa, no caso de Santa Maria, portanto, São Miguel em cima e a Ilha Terceira, não é Santa Maria, é São Miguel em cima e a Ilha Terceira em baixo. O Parque Natural de Ilha, no caso de São Miguel, é o conjunto de tudo isto, e depois temos aqui as áreas de paisagem protegida, que são estas assim rosadas, e depois a verde, as áreas protegidas para gestão de habitats e espécies, e a azul, que aparece aqui no mar, e depois também aqui na Ilha Terceira, as áreas protegidas para gestão de recursos. Portanto, a classificação das áreas é um bocadinho diferente no caso dos Açores. Genericamente, o que interessa e que tem a ver com aves, no caso de São Miguel, tem a ver aqui com esta zona da Serra da Tronqueira, que é a zona de nidificação do priolo, e depois tem várias zonas de costa, nesta e noutras ilhas, que também têm a ver essencialmente com a nidificação de aves marinhas, isto na parte que diz respeito às aves. No caso da Madeira, eu há pouco falei da Floresta de Lauro e Silva, que é um local importante de nidificação do pombo trucado ou pombo da Madeira. Deixamos agora a Rede Nacional de Áreas Protegidas e vamos falar de um outro conceito, que é a Rede Natura 2000. Também é algo que aparece muitas vezes nas notícias, o que é isto da Rede Natura 2000. A Rede Natura 2000 basicamente este já faz parte daquele conjunto de áreas classificadas de âmbito comunitário, porque a Rede Natura 2000 já não é algo que exista só em Portugal. A Rede Natura 2000 é uma rede de âmbito europeu. Tem este símbolo, este é o símbolo que foi criado, o logótipo da Rede Natura 2000. Eu, apesar de ter procurado, eu não consegui encontrar uma descrição formal do que é que isto significa, mas eu vou dar a minha interpretação para este logótipo. É a minha interpretação destes desenhos. Então, o que é que temos aqui? Para começar, temos aqui este arco de estrelas, que representam as estrelas da União Europeia, só se vê metade, se vê-se um semicírculo, mas se fosse um círculo completo seriam 12 estrelas. Portanto, isto são as estrelas que indicam que isto é algo da União Europeia. Depois, estas duas aves, que estão aqui a voar,
parece engroso, ou outra ave assim de longo pescoço, representa uma das componentes essenciais da Rede Natura 2000, que são as zonas de proteção especial que se destinam a aplicar a Diretiva Aves e a proteger as aves selvagens. Portanto, isto aqui representa a parte das aves, já vamos falar mais em detalhe. E embaixo vemos umas montanhas e um rio. Isto representa os habitats, tem a ver com os sítios de importância para a conservação e que são as zonas especiais de conservação e os sítios de importância comunitária, assim é que é, e que tem a ver com a aplicação da Diretiva Habitats. Portanto, a Rede Natura 2000 tem uma componente que é com a Diretiva Aves, estão aqui representadas, e uma componente que tem a ver com a Diretiva Habitats. E, portanto, este símbolo, o que nós vemos neste logótipo é as aves, os habitats e as estrelas da União Europeia. Portanto, é uma interpretação minha do que aqui está, porque não ouvi uma descrição, mas penso que o espírito do logótipo seja este. E é importante percebermos o que é que este logótipo significa, porque a essência da Rede Natura 2000 está toda nas aves e nos habitats. O logótipo agora vai ali para cima, fica ali para poderem ainda relembrar, mas eu agora passei para cima para abrir aqui um bocadinho de espaço. Ora bem, o que é a Rede Natura 2000? É uma rede de áreas designadas para conservar os habitats e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis na União Europeia. Portanto, traduzindo isto, é uma rede criada a nível de toda a União Europeia para proteger os animais selvagens, com especial enfoque nas aves, e os seus habitats. E porquê que isto aparece? Isto aparece na sequência nós vamos ouvindo falar de vez em quando destas cimeiras mundiais de ambiente, ainda recentemente houve uma na Escócia. Uma das mais faladas foi aquela que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992, e que era a Convenção da Diversidade Biológica, que aparece aqui com as letras CDB. E nessa grande convenção do Rio de Janeiro, os vários países assinaram então essa convenção em que se comprometiam a preservar a biodiversidade. É claro que nós sabemos que nem todos os países agem com igual empenho e com igual velocidade nestas matérias. A União Europeia decidiu que o melhor contributo que podia dar para implementar esta convenção era criar uma rede de áreas classificadas para proteger então a diversidade biológica. E, portanto, a Rede Natura 2000 é a contribuição da União Europeia para implementar esta convenção. E esta rede resulta da implementação de duas diretivas comunitárias distintas. Uma que é a Diretiva Aves, que eu já falei. A Diretiva Aves, na verdade, é bastante anterior à Convenção do Rio de Janeiro, já existia desde 1979, tem este número, quando tem estes números, normalmente o 79 é o ano, isto é o número do documento, isto é para dizer que era da CEE, que na altura isto chamava-se Comunidade Económica Europeia. E então a Diretiva Aves de 79 é uma diretiva produzida pelos Estados-membros relativa à conservação das aves selvagens. É uma diretiva especificamente para aves, já vamos falar dela mais adiante. E depois a outra, a Diretiva Habitats, que esta aparece sim no ano da Convenção, e que tem a ver com a proteção dos habitats da fauna e flora selvagens. Portanto, a Diretiva Habitats, digamos, é mais abrangente em termos de biodiversidade, enquanto que a Diretiva Aves é muito dirigida à parte das aves, e é essa que eu vou falar mais em detalhe. Não vou falar tanto da Diretiva Habitats, que sai um bocadinho do âmbito desta apresentação. Atualmente, a Rede Natura 2000, e que vai continuando a crescer, embora agora esteja mais estabilizada, inclui mais de 27.800 sítios diferentes no território da União Europeia. Portanto, é o resultado da implementação desta rede nos Estados-membros, foi a classificação de 27.800 sítios. Eu então vou tentar explicar um bocadinho melhor o que é isto da Diretiva Aves, que é a tal diretiva que serve de base a uma das componentes essenciais da Rede Natura 2000. Esta diretiva, como eu disse, foi produzida em 1979 pelo Conselho, no dia 2 de abril de 1979, tem uma versão mais atualizada, porque isto foi sendo revista. A versão mais atual é esta que está em vigor, é a Diretiva 2009, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, e que diz o seguinte, na introdução. Isto é uma diretiva bastante longa, claro que quem quiser ler o texto completo pode procurar Diretiva Aves, que se encontra no site da Comissão Europeia, está lá o texto completo em português. Mas diz assim na introdução: no território europeu dos Estados-membros, um grande número de espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem
sofre uma regressão populacional muito rápida e, em alguns casos, essa regressão constitui um risco sério para a conservação do meio natural, nomeadamente devido às ameaças que faz pesar sobre os equilíbrios biológicos. Traduzindo, nós sabemos que há várias espécies de aves cujas populações estão a diminuir rapidamente. Isto é um risco para a conservação da natureza e nós temos que proteger as aves, basicamente. E, portanto, há aqui uma atenção especial que é dada para as aves a partir de 1979. A diretiva é bastante longa, tem muitos artigos, eu vou só mostrar aqui o início. O artigo 1º diz o seguinte, e isto é muito importante porque isto tem implicações legais. A presente diretiva diz respeito à conservação de todas, reparem bem, todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados-membros, ao qual é aplicável o tratado. Tem por objeto a proteção, a gestão e o controle dessas espécies e a regular a sua exploração. Portanto, esta diretiva aplica-se a todas as espécies, o que significa que não é só às espécies raras. Os pardais e os melros e todas as outras aves selvagens que ocorrem no nosso território estão abrangidas por esta diretiva. Aplica-se às aves e também aos seus ovos, aos seus ninhos e aos seus habitats. É claro que, um parênteses para dizer, as diretivas não são lei. As diretivas são indicações que depois, para se tornarem lei, têm que ser transpostas pelos Estados-membros para a ordem jurídica nacional. Portugal também já transpôs isto já há uma série de anos e, portanto, existem leis que protegem as aves, que protegem os ovos e que protegem os ninhos. No artigo 2º diz assim, os Estados-membros tomam todas as medidas necessárias para manter ou adaptar a população de todas as espécies de aves referidas no artigo 1º a um nível que corresponda, nomeadamente às exigências ecológicas, científicas e culturais, tendo em conta as exigências económicas e de recreio. Claro que este artigo 2º, isto pode ser interpretado de muitas formas, consoante dá jeito, como às vezes se diz. Portanto, o que é isto, todas as medidas necessárias e o que é isto, o que são as exigências ecológicas, científicas e culturais. Não vou agora estar a elaborar sobre isso, quero apenas deixar claro que este artigo envolve aqui bastante subjetividade e, de certa maneira, acaba por dar margem aos Estados-membros para fazerem essa gestão. Não há aqui uma quantificação muito precisa. Mas atenção que a diretiva é longa e depois tem mais uma série de normas lá mais para a frente, que eu agora já não vou detalhar mais, mas fica aqui só estes 2 artigos só para explicar um bocadinho o que é isto da Diretiva Aves. Agora, a rede Natura 2000, propriamente dita, é composta por 2 tipos de sítios. Um, que são os sítios de importância comunitária, que foram criados, é um dos 2 tipos de sítios que foram criados, e que mais tarde os Estados-membros foram transformando em zonas especiais de conservação. Aquilo requer lá uma alteração legal. Em Portugal também foram criadas várias dezenas de SICs, de sítios de importância comunitária, já, a maioria deles já foi transformada em zonas especiais de conservação. Mas, portanto, isto basicamente um evolui para o outro, mas o conjunto destes 2 são os sítios associados à Diretiva Habitats. São sítios que foram classificados para proteger determinados tipos de habitats com vegetação que se pretende conservar, por exemplo, ou até com outro tipo de características, como, por exemplo, certas escarpas rochosas, ou certas serras, ou certos troços de costa. São sítios que se pretende que não sejam alvo de alterações profundas e, portanto, devem ser conservados. Estes ao abrigo da Diretiva Habitats. E depois, aquele que nos interessa mais, que são as ZPEs. As ZPEs é uma abreviatura para Zonas de Proteção Especial para a Avifauna, que são as zonas classificadas ao abrigo da Diretiva Aves. Portanto, tanto os SICs e ZECs como as ZPEs integram a Rede Natura 2000. Uma nota para dizer, apesar de estar aqui a palavra proteção, as ZPEs não fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas que eu falei no ponto anterior. Portanto, não confundam isto. A Rede Nacional de Áreas Protegidas são aquelas 48 áreas que incluem parques nacionais e naturais, reservas naturais, sítios classificados e paisagens protegidas, são as áreas protegidas. As ZPEs, portanto, zonas de proteção especial, apesar de terem aqui proteção, não fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas, fazem parte da Rede Natura 2000. Este decreto-lei, que é também um decreto-lei muito importante, que é o tal que protege as aves, os ovos e os ninhos, etc., é o decreto-lei que transpõe, então, para a ordem jurídica nacional a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats. Portanto, é a partir deste decreto-lei 140/99 que começa a ter
lugar em Portugal, já do ponto de vista legal, uma série de condicionantes e restrições que visam a conservação das aves e dos seus habitats. Portanto, fica também aqui esta indicação, que é o Decreto-Lei 140/99. Agora, para ajudar a visualizar isto tudo, aqui um outro diagrama que resume o que é a Rede Natura 2000 em Portugal. Portanto, a Rede Natura 2000 é a maior rede coerente de áreas protegidas do planeta, porque é a rede que é feita assim a nível comunitário, de todos os Estados-membros, e, como eu disse, foi a contribuição da União Europeia para implementar a Convenção da Diversidade Biológica. Tem duas vertentes, tem a parte da Diretiva Habitats, em que cada país propõe uma lista nacional de sítios, consoante as características de cada um. Esses sítios são criados pela União Europeia, que são sítios de importância comunitária, e depois os Estados-membros transformam esses sítios de importância comunitária em zonas especiais de conservação. Mas isso ainda não foi feito para elas todas, porque isso é um processo que depois acaba por demorar bastante tempo. Já as ZPEs, que são a aplicação da Diretiva Aves, essas não passam pela União Europeia, são criadas diretamente pelos Estados-membros. Portanto, os Estados-membros designam quais são as zonas de proteção especial e elas são criadas em termos legais. E em Portugal nós neste momento já temos, não tenho agora de cor os números, mas serão talvez umas 30 ou 40 ZPEs e outros tantos SICs e ZECs. Portanto, já temos uma rede de Natura 2000 que ocupa uma porção bastante grande do território. Eu não vou falar mais agora dos SICs e dos ZECs, vou falar mais em detalhe das ZPEs, porque as ZPEs, ou Zonas de Proteção Especial, são aquelas que efetivamente foram criadas a pensar na proteção e na conservação das aves. Então, afinal, o que é isto das ZPEs? As ZPEs, ou Zonas de Proteção Especial, como eu disse, criadas ao abrigo da Diretiva Aves, portanto é a implementação da Diretiva Aves, e o objetivo é garantir medidas de conservação especial respeitantes ao habitat das espécies mencionadas no anexo 1 da diretiva, que basicamente são as espécies todas que ocorrem no nosso país, e das espécies migratórias de ocorrência regular, que não são referidas, que porventura passem por cá regularmente e não estejam referidas no anexo. O que é suposto acontecer nas DPEs? É suposto que as áreas tenham uma gestão adequada que evite a poluição e a deterioração dos habitats, e onde sejam tomadas medidas necessárias à preservação das aves. Este texto que aqui está foi tirado diretamente do site do ICNF, de um documento muito importante, que é o que regula toda a Rede Natura 2000, que se chama Plano Setorial da Rede Natura 2000. Ora, há aqui um aspecto muito relevante, diz que estas áreas deverão ter uma gestão adequada. Infelizmente, estas coisas que às vezes estão escritas nos documentos legais nem sempre encontram correspondência na prática, e a prática é que a maior parte das nossas DPEs, apesar de já terem sido criadas, a maioria delas há quase 20 anos, não tem ainda um plano de gestão. E, aliás, os sítios de importância comunitária, as zonas especiais de conservação também não têm. E, portanto, não havendo um plano de gestão, é muito difícil que a gestão adequada efetivamente seja feita. Eu, oportunamente, farei um webinário mais dedicado à questão das ZPEs, que eu há uns meses fiz a convite do ICNF, e estive a falar sobre as ZPEs do Alentejo concretamente, e apresentei-as mais em detalhe, o que está a acontecer em cada uma delas. Eu vou tentar voltar a esse tema numa próxima sessão para falar mais em detalhe do que é que acontece na prática em termos do uso do solo nas ZPEs. Hoje não tenho tempo para estar a entrar nesse detalhe, fica apenas aqui esta nota que não existe, na maioria dos casos, o plano de gestão que permita depois fazer a gestão para a qual as ZPEs foram criadas. Portanto, as ZPEs foram criadas legalmente, não é só no papel, foram criadas legalmente, depois na prática não existe a gestão que era suposto haver por falta dos documentos que deveria haver. Esperemos que eles venham a aparecer num futuro próximo, caso contrário as ZPEs perdem uma grande parte da sua utilidade, na minha opinião. Então, em Portugal continental temos 42 ZPEs, que são estas que estão aqui. Há umas que estão a vermelho, outras estão a preto, apenas pelo seguinte: as que estão a preto correspondem a ZPEs que estão situadas sobre áreas protegidas. Portanto, são locais, como por exemplo Cabo Especial ou Costa Sudoeste, que também fazem parte de um parque ou de uma reserva. Portanto, também integram a Rede Nacional de Áreas Protegidas e, portanto, já têm um estatuto de proteção e um plano de ordenamento que lhes é conferido pela própria área protegida.
digamos que são ZPEs que estão um bocadinho mais bem seguras, mais bem protegidas, porque há outros instrumentos legais a atuar sobre elas. As que estão a vermelho estão um bocadinho sem rede, porque não fazem parte de áreas protegidas e, na ausência de plano de gestão, aquela ZPE está um bocadinho quase por sua conta, digamos assim, porque faltam os instrumentos legais que permitiriam assegurar a efetiva proteção. Não estou a dizer que aconteça em todas, algumas poderão estar melhor que outras, sei que faltam planos de gestão em muitas delas e por aquilo que eu tenho observado aqui no Alentejo, onde me encontro, há várias EPEs em que estão a ser feitas alterações do uso do solo que comprometem os objetivos com que as EPEs foram criadas. Mas para já fica só esta noção, cerca de metade das EPEs estão em áreas protegidas, são as que estão a preto, e as outras, que são as que estão a vermelho, são zonas de proteção especial, que são rede Natura 2000, mas não estão em áreas protegidas. Ora bem, então vamos ver se juntarmos as áreas protegidas e a rede Natura 2000 num único mapa, com que aspecto é que isto fica. Nós temos aqui um mapa, este mapa agora é tricolor, e nós podemos ver aqui manchas de diferentes cores. Eu começo pelas verdes. As manchas verdes correspondem àquilo que nós já vimos no mapa anterior, que são as áreas protegidas, que são os parques e as reservas. Foi aquilo que eu já falei há pouco, estão maioritariamente ao longo da fronteira e ao longo da faixa costeira, com algumas exceções, como é o caso aqui da Serra da Eira, Serra dos Candeeiros, e depois a Serra da Estrela, a Serra do Alvão. E que, como eu chamei a atenção, a maior parte do interior não tem áreas protegidas. Mas, quando nós juntamos aqui a rede Natura 2000, o aspecto do mapa muda um bocadinho. E nós temos aqui manchas cor de laranjas e azuis. As cor de laranjas são os SICs, os sítios de importância comunitária, que são os tais que estão classificados ao nível da Diretiva Habitats. E aqui podemos ver que aparecem manchas cor de laranja numa grande parte da faixa central do território, aqui desde Trás-os-Montes, passando pela beira interior, Alentejo, até ao interior do Algarve. Portanto, os dois distritos que eu referi que não têm áreas protegidas, que são Évora e Viseu, eles já aparecem aqui na Rede Natura 2000, porque, por exemplo, esta mancha corresponde à Serra de Montemuro, que é no distrito de Viseu, e aqui há também uns sítios na zona de Évora, penso que é de Cabrela e a Serra de Monforado, se não me falha a memória. Portanto, há vários sítios aqui pela parte central, e também na Raia, vão complementando a rede de áreas protegidas. As manchas a azul são as zonas de proteção especial, aquelas que coincidem com áreas protegidas, não aparecem no mapa. Aparecem aqui duas marinhas, uma na costa da Aveiro, outra na zona das Berlengas, e depois há zonas de proteção especial em diferentes áreas do território. As mais significativas são aqui no Alentejo. Portanto, temos aqui a de Castro Verde, que é talvez a maior. Temos também aqui algumas na zona de Évora e depois Mourão, Moura, Barrancos. Algumas mais pequenas no norte alentejano e depois ainda aqui esta do Val do Coa e algumas em Trás-os-Montes, que é nos rios Sabor e Maçãs, entre outras. Portanto, quando nós olhamos para o conjunto destas três classificações, vemos que o mapa já está mais homogeneamente coberto em termos de zonas classificadas. E o conjunto disto tudo são os tais 2 milhões de hectares, que representam os 21,2% do território que tem um destes tipos de classificações. Ou é área protegida, ou é Rede Natura 2000. Portanto, este mapa apresenta o conjunto destas classificações. Um breve apontamento sobre a Rede Natura 2000 na Madeira. Na Madeira temos 11 zonas especiais de conservação e 7 sítios de importância comunitária, isto então ao abrigo da Diretiva Habitats, e temos 5 zonas de proteção especial, ou EPEs, criadas ao abrigo da Diretiva Aves. Está aqui o mapa. Aqui vemos, o mapa só vem para as EPEs, não vou mostrar o mapa das SICs. O mapa das EPEs temos 5. Temos a Laura e Silva da Madeira, que esta zona é sobretudo, para quem conhece a Madeira, é em Costa Norte, que é onde a vegetação se encontra mais bem preservada. Temos aqui isto é uma zona muito importante para a nidificação do pombo. Reparem que as zonas de proteção especial são criadas por causa das aves. E, portanto, todas as EPEs têm uma ou mais espécies que justificam a sua classificação. Aliás, há critérios para as classificar. Portanto, temos a Laura e Silva, que é importante sobretudo por causa do pombo, o pombo trocaz. Depois o maciço montanhoso oriental, que é aqui na zona do pico do Arieiro, importante principalmente para a nidificação da freira da Madeira. Depois temos a ponta de São Lourenço, que é a extremidade oriental, que é importante para a nidificação de diversas aves marinhas, e depois, pelo mesmo motivo, também as EPE das Ilhas Desertas e as EPE das Ilhas Selvagens, que está fora do mapa, ambas também muito importantes para as aves marinhas. Nos Açores
temos 24 ZECs, 2 SICs e 15 ZPEs criadas ao abrigo da Diretiva Aves. As ZPEs eu não vou agora estar a listá-las em detalhe, mas vou mostrar rapidamente os mapas. Os Açores são uma região muito importante para a nidificação de várias aves marinhas, nomeadamente cagarras, diversas pardelas, andorinhas do mar, e, portanto, as zonas de proteção especial são quase todas em troços de costa rochosa ou em ilhéus. Podem ver aqui o grupo ocidental, que é as Flores e Corvo, estão aqui pintadas a azul e com a respectiva legenda. Depois, no grupo central, também temos aqui várias zonas classificadas, a maioria delas nas zonas de costa. E, por fim, aqui São Miguel e Santa Maria. Em São Miguel, esta é uma zona interior que corresponde ao local que eu já referi, que é na zona da Serra da Tronqueira, que é na parte oriental, é importante para a conservação do priolo, que é uma ave endémica da Ilha de São Miguel. Depois também aqui um troço costeiro para as aves marinhas na Ilha de Santa Maria, junto ao Ilhéu da Vila. Esta é então a situação das ZPEs e da Rede Natura 2000 nos Açores. Ainda sobre a Rede Natura 2000, para quem quiser saber mais, há um site oficial, que é da União Europeia, e que é este endereço. Um parênteses para dizer, quem tiver interesse em receber estes links todos, para não ter que estar a escrever isto tudo, eu posso enviar um e-mail depois com estes links para quem quiser ficar com estas informações, portanto não precisam estar a escrever isto tudo. Eu depois no final já dou indicações como é que podem fazer para receber o e-mail. Portanto, há um site oficial da Rede Natura 2000, que está alojado no site da União Europeia, e que tem uma página que é uma funcionalidade que se chama o Visualizador. O Visualizador é uma aplicação que nos permite ver a Rede Natura 2000 para qualquer porção do território, que é este link que está aqui, nos permite ver o aspecto da Rede Natura 2000 para Portugal ou para qualquer outro país à escolha. Quando nós abrimos o mapa, aparece-nos esta zona toda pintada. Isto sem zoom, porque eu posso fazer zoom só para Portugal, ou só para o Algarve, ou para o Alentejo, ou para outra região qualquer à escolha, ou para outro país. Isto basicamente tem manchas azuis e manchas vermelhas, sendo que as manchas azuis são os SICs, portanto os sítios de importância comunitária, e as zonas especiais de conservação, e os vermelhos são então as ZPEs, que são as zonas de proteção especial. Quando nós olhamos para aqui, vemos então muitas manchinhas pela Europa toda. Chama a atenção que na Suíça não há, porque a Suíça não pertence à União Europeia. No Reino Unido havia, mas deixou de haver desde que houve o Brexit, porque como houve o Brexit, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia, e, portanto, os sítios classificados no Reino Unido deixam de fazer parte da Rede Natura 2000, ainda que possam ter outro estatuto de proteção dentro desse país, mas já não fazem parte da Rede Natura, que é uma rede só da União Europeia. E depois também há aqui um buraco nos Balcãs, porque há aqui vários países que também não fazem parte da União Europeia. Portanto, as zonas que estão pintadas correspondem então às zonas classificadas da Rede Natura 2000. Em Portugal também há várias, são aquelas que já viram. As vermelhas então são as ZPEs e as azuis são as zonas especiais de conservação ou os sítios de importância comunitária. E portanto, como eu disse, abrindo este site, que eu depois posso disponibilizar um link, que é o visualizador, é possível fazer zoom, e quando fazemos zoom só para uma área, nós podemos depois clicar nessa área e aquilo abre uma ficha que nos vai dizer porque é que essa área está classificada. No caso das zonas de proteção especial para aves, ZPEs, aquilo abre-nos a ficha e diz quais são as espécies de aves, se foram apetardas, se foram águias de Bonelli, se foram aves aquáticas, e aquilo diz quais são as espécies e quais foram os critérios e qual é a população para justificar aquela classificação. Portanto, está aqui a informação toda disponível. Então, no visualizador da Rede Natura 2000. Posto isto, deixamos a Rede Natura 2000 e vamos passar para o ponto 4. O ponto 4 tem a ver com outro tipo de classificações ao abrigo de diversos compromissos internacionais assumidos pelo Estado português. Aqui são classificações diversas que já vamos tentar perceber um bocadinho melhor. São classificações de âmbito internacional. Como eu disse há pouco, este internacional refere-se não é de âmbito comunitário, porque o âmbito comunitário basicamente é a Rede Natura 2000. Isto é mais vasto até do que o âmbito comunitário. É internacional no sentido quase mundial do termo. E aqui encontramos também vários conceitos. O primeiro, que é o mais antigo, são as reservas da biosfera, que é uma rede que foi criada em 1970. Depois os sítios da lista Ramsar, criados a partir de 1971.
O Património Mundial, que é um programa que começou em 1972, as reservas biogenéticas, em 1973, e, por fim, o programa das Important Bird Areas, ou IBAs, em 1979. Reparem, todos estes programas começam na década de 70, e 1979 é também o ano da Diretiva Aves. E é também na década de 70 que começam a aparecer as áreas protegidas em Portugal, tirando o caso do Mindelo, que, como eu falei, foi criado por uma iniciativa de uma pessoa, do professor Santos Júnior, ao abrigo do regime florestal. Todas as outras áreas começam a aparecer em 1970. E estes programas também em 1970. Ou seja, é na década de 70 que começa a haver realmente uma grande sensibilização, quer em Portugal, quer noutros países, para a importância de conservar quer as aves, quer os habitats. E estes programas, de uma maneira ou de outra, já vamos perceber porquê, todos eles têm a ver também com conservação da natureza e da biodiversidade. Portanto, é a altura em que o mundo, ou pelo menos um grande número de países, toma consciência desta necessidade e surgem estes diversos programas que já vamos perceber melhor o que são. Começamos por este, que é o mais antigo, das reservas da biosfera. O que é isto? As reservas da biosfera é um programa da Unesco. A Unesco, como possivelmente saberão, pertence à organização, à ONU, à Organização das Nações Unidas, e é o programa, é a organização virada para a ciência e para a cultura e para a educação. Portanto, é um setor da ONU virado muito para estes aspectos. E a Unesco, em 1970, lançou um programa que é o programa MAB, M-A-B, que significa Man and the Biosphere, ou seja, o homem e a biosfera. E este programa é um programa que visa criar uma determinada classificação com vista ao desenvolvimento sustentável. Já vamos falar sobre isso. Primeiro, só perceber o que é isto de biosfera. A biosfera é uma palavra que vem do grego bios significa vida, e de sphaira, está escrito em grego, sphaira, que significa esfera. Portanto, biosfera significa, em grego, a esfera da vida. A esfera da vida, que nós podemos chamar biosfera ou ecosfera, é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta. Portanto, é o maior nível de organização ecológica. Isto foi a melhor definição que eu encontrei, que é retirada da Wikipédia, para entender o que é este conceito da biosfera. Portanto, é o conjunto de todos os ecossistemas. E o programa MAB, que é Man and the Biosphere, ou seja, o homem e a biosfera, é um programa que visa promover aqui uma interação harmoniosa e sustentável entre as atividades humanas e a preservação dos ecossistemas. Então, para implementar isto, foi criada uma rede mundial de reservas da biosfera. Esta rede, que é coordenada pela Unesco, são porções de ecossistemas terrestres ou costeiros, podem estar no mar, onde se procura conciliar a conservação com o seu uso sustentável. Reparem, não estamos a falar de zonas que se pretende manter num estado pristino onde não vai ninguém, não é isso. É zonas que têm interesse em termos de conservação, mas onde há atividades humanas, e o que se procura aqui é conciliar as duas coisas. É este o espírito deste programa das reservas da biosfera. O programa MAB começou em 1970, como eu disse, e a classificação de uma dada porção do território como reserva da biosfera, a iniciativa é do Estado, dos vários Estados. No caso de Portugal, é o Estado português que propõe que aquele local seja uma reserva da biosfera. E depois a Unesco aprova. É um bocado como funciona também no património mundial, que nós já vamos falar mais adiante. Portanto, há um Conselho Internacional que coordena este programa e que aprova estas candidaturas para as reservas da biosfera. Atualmente, há 727 reservas da biosfera em 131 países do mundo. Isto são os números de janeiro de 2021. Isto está distribuído desta forma. Esta classificação não está bem por continentes, está por regiões que são as chamadas regiões Unesco, portanto, em que os Estados Árabes correspondem ao Médio Oriente, a Ásia e o Pacífico estão juntos, a Europa está junto com a América do Norte e depois a América Latina e as Caraíbas estão noutra região. E a África está aqui à parte. Portanto, isto é a classificação da Unesco e é assim que a estatística está organizada. E como podem ver, a Europa e a América do Norte têm a maior fatia, e depois há muitas na Ásia e no Pacífico, depois também bastantes na América e Caraíbas, um bocado menos na África e no Médio Oriente, mas a distribuição de reservas da biosfera, embora não seja totalmente homogénea, está, podemos dizer, por todo o planeta, em 131 países de um total de 200. Aqui um mapa que nos mostra o número, isto é apenas o número absoluto, portanto isto não está de maneira nenhuma padronizado, mas
para perceberem a distribuição das reservas da biosfera pelo mundo todo. Os países que têm mais, que são os que estão a verde escuro, são 3. A Rússia, que é um país, é também o maior país do mundo, tem 35 reservas da biosfera. A Espanha, curiosamente, apesar de não ser um país particularmente grande, apresentou bastantes candidaturas e está atualmente no top 3. E o México, que é um país que eu também já vou referir mais à frente, mas podem ver que é um país que apostou bastante neste tipo de programas ligados à conservação dos locais e dos habitats. Depois, outros países com alguma relevância, que estão no segundo nível, temos aqui os Estados Unidos e o Canadá. Na Europa aparece-nos a Alemanha e a Itália, e depois na Ásia aparece a China. Depois, pelo resto do mundo, vamos tendo os outros níveis. Vemos que há aqui alguns países, como viram há pouco, a África e o Médio Oriente é os sítios onde há menos reservas da biosfera. Podemos ver que há aqui uma série de países que não têm qualquer sítio classificado, quer em África, quer no Médio Oriente. Portanto, é talvez as regiões do globo onde o programa até agora teve menos expressão. Mas isto só para dar então uma visão mundial. Isto foi tirado deste site, Maps of the World, e vamos agora ver qual é a situação das reservas da biosfera em Portugal. Em Portugal temos 12 reservas da biosfera, sendo 6 no continente, 4 nos Açores e 2 da Madeira. Como eu disse, as iniciativas partem dos Estados, que são os Estados que propõem. Temos 3 casos de reservas que são transfronteiriças, portanto são em conjunto com Espanha. Temos 4 nos Açores e 2 na Madeira. São estas que estão aqui listadas. Temos aqui um mapa. Este mapa, não encontrei um mapa atualizado com as 12, porque há uma delas que é muito recente, que é do Porto Santo, aqui na Madeira, que acho que é só de 2020. Portanto, aparece aqui as outras 11, mas podemos ver então aqui as 4 dos Açores. São 2 na Madeira, que é Santana e Porto Santo, e depois 6 no continente, das quais 3 são transfronteiriças, portanto, que é aqui no Gerês, a reserva da Meseta Ibérica, que é aqui na zona do Douro Internacional, e depois a do Tejo Internacional. Portanto, estas são as 3 reservas da biosfera feitas ao abrigo do programa Man and Biosphere. As 3 não, peço desculpa, as 12 reservas da biosfera feitas ao abrigo do programa MAB da Unesco. Deixamos as reservas da biosfera e vamos falar dos sítios Ramsar. Os sítios Ramsar, ao contrário das reservas da biosfera, que são mais gerais e não são viradas especificamente para as aves, os sítios Ramsar foram criados especificamente a pensar nas aves. Tem este símbolo, o programa da Convenção sobre Zonas Úmidas. Chama-se Convenção de Ramsar. E Ramsar porquê? Ramsar é o nome da cidade onde esta convenção foi assinada. Eu acho que é uma cidade que ninguém alguma vez teria ouvido falar se não tivesse sido esta convenção. É uma cidade no Irão, eu já vou mostrar no mapa, e a convenção foi assinada em 1971. Passaram este ano 50 anos. Foi no dia 2 de fevereiro, e por causa disso, ainda hoje, todos os anos, no dia 2 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial das Zonas Úmidas para relembrar a importância de conservar as zonas úmidas. A Convenção de Ramsar, como eu disse, Ramsar é uma cidade no Irão. Podemos ver aqui um mapa. Temos aqui um mapa do Médio Oriente, temos aqui a Turquia, aqui o Mar Cáspio, está aqui o Irão, que é um país grande que fica a sueste da Turquia. Teherão, que é a capital, fica aqui, e Ramsar fica aqui um bocadinho a norte, talvez uns, não sei agora bem a distância, mas são talvez uns 100 ou 200 quilómetros a norte de Teherão, aqui na margem do Mar Cáspio. E é nesta cidade que em 1971 é celebrada então a Convenção de Ramsar. E esta convenção é uma convenção sobre zonas úmidas de importância internacional, especialmente enquanto habitat de aves aquáticas. Portanto, esta é uma convenção não apenas para proteger as zonas úmidas, ou para conservar, mas especificamente as zonas úmidas que são importantes para as aves aquáticas. Porquê? E reparem, estamos no início da década de 70, que é quando se toma consciência que havia imensas zonas úmidas a serem destruídas, quer por causa da poluição, quer por causa da drenagem para a intensificação da agricultura, quer por outros motivos, e, portanto, as zonas úmidas estavam a degradar-se a grande velocidade. Há muitas espécies que dependem delas, são locais muito sensíveis e foi lançado um grito de alerta, temos que conservar as zonas úmidas, e é nessa altura que acontece a Convenção de Ramsar, e que esta convenção é, na verdade, o primeiro tratado internacional sobre conservação. É anterior àquelas convenções depois que houve no Rio de Janeiro, e de Paris, e outras que houve ao longo das últimas décadas sobre conservação da natureza e da biodiversidade.
A Convenção de Ramsar é o primeiro tratado internacional sobre conservação e é o único até hoje que incide especificamente sobre as zonas úmidas. Portanto, esta convenção é uma convenção extremamente relevante. Foi assinada então na cidade de Ramsar em 2 de fevereiro, cá está o Dia Internacional das Zonas Úmidas, 2 de fevereiro de 1971. Este ano até puseram no site o símbolo da convenção, tem lá a comemorar os 50 anos e quando foi no dia 2 de fevereiro deste ano, que passaram os 50 anos, eu pus este logótipo em destaque nos grupos do Facebook de que eu sou administrador e desafiei várias pessoas que têm grupos sobre aves a fazer o mesmo e, portanto, durante uma semana nós procuramos dar destaque à passagem dos 50 anos sobre a Convenção de Ramsar. Isto em fevereiro de 2021. A Convenção foi assinada em 71, entrou em vigor em 75, tem atualmente 171 países signatários, portanto, quase 90% dos países do mundo, e atualmente esta lista inclui mais de 2.300 sítios por todo o mundo. E estes sítios são denominados sítios Ramsar, é uma designação coloquial para abreviar, portanto são os sítios classificados ao abrigo da Convenção de Ramsar, são sítios Ramsar e que abrangem 2.500.000 km². Para terem uma noção, isto corresponde mais ou menos a 27 ou 28 vezes a área de Portugal, porque Portugal tem 90.000 km², ou corresponde a 5 vezes a área de Espanha. Portanto, isto é o conjunto das zonas que são classificadas como sítios Ramsar. E afinal, que zonas úmidas são estas que a Convenção considera? São muitas. Lagos, rios, aquíferos subterrâneos, paúis, pântanos, pastagens, torfeiras, oásis, estuários, deltas, mangais, recifes de coral e, inclusivamente, zonas artificiais, como, por exemplo, albufeiras, arrozais, pisciculturas, por aí fora. Portanto, cabe aqui tudo o que seja zonas úmidas que tenham interesse para as aves selvagens. No entanto, saliento que o facto de um sítio ser classificado como sítio Ramsar apenas permite chamar a atenção sobre ele, não tem uma implicação legal se isto depois não for alvo de outro tipo de proteção legal. Isto serve apenas para chamar a atenção para a importância daquele sítio. No mundo, qual é a situação? Então, destes 2.300, o país que tem mais é o Reino Unido, que é um país que também já há muitos anos tem uma longa tradição de proteger as aves selvagens, tem 175 sítios Ramsar, são quase 10% do total. Em segundo lugar, o México, que eu já há pouco chamei a atenção para o México ser também um dos países que tem mais reservas da biosfera. Portanto, o México aparece também aqui com um lugar de destaque na classificação de locais com importância para a conservação. E em terceiro lugar, novamente, a Espanha, que há pouco eu também referi que a Espanha era um dos top 3 a nível de reservas da biosfera. Portanto, estes são o top 3 de países. Depois, outros países que aparecem, Suécia, Austrália, China, Noruega, Itália, Holanda, Japão e Argélia, só pus aqui os que têm mais de 50, e França e Ucrânia. Portugal tem 31 sítios Ramsar, o que, tendo em conta a dimensão do país, até é, diria eu, um número bastante razoável, pelo menos a comparar com o que se passa em países bastante maiores, como já vão ver no mapa. A distribuição, aqui sim, por continentes, aqui já não está com a distribuição da Unesco, está por continentes, e aqui temos, para cada continente, temos duas colunas. A primeira coluna diz-nos a quantidade de sítios classificados, como sítios Ramsar, são 2.300, como eu disse, como podem ver, mais de 1.000 são na Europa, portanto a Europa tem praticamente metade dos sítios Ramsar classificados no mundo, e depois os outros aparecem distribuídos por África, Ásia e América do Norte, como nós precisamos dos continentes. Mas quando vamos para a área, a situação muda de figura, porque na Europa os sítios são muito pequenos e a Europa tem pouca expressão em termos de área. O que se destaca mais é a África, porque, embora tendo menos sítios classificados, são alguns de grande extensão e isso faz aumentar a área de sítios classificados em África para 110 milhões de hectares. Portanto, como podem ver, a distribuição é diferente quando olhamos para o número de sítios classificados ou para o número de área, portanto, a extensão da área classificada. Esta é então a distribuição por continentes. Aqui a mesma informação, mas com uma representação diferente, em que vemos que então a Europa tem 44% dos locais classificados, como sítios Ramsar, África e Ásia também com bastante expressão, mas em termos de área, a África tem quase metade da área classificada e depois os outros continentes repartem entre si o resto, sendo que a Europa aqui tem uma área relativamente reduzida. Portanto, a Europa tem muitos sítios, mas são sítios pequenos.
A África tem menos sítios, mas são sítios muito grandes. Aqui um mapa com a distribuição dos sítios Ramsar no mundo, e aqui também podemos ver algumas assimetrias. Isto são sítios que os países classificaram ao abrigo da Convenção. Podemos ver uma enorme densidade de pontinhos na Europa, ou seja, na Europa a Convenção teve uma enorme adesão. Em África podemos ver também bastantes pontinhos em algumas zonas, vemos bastantes aqui no norte da África, Marrocos e Argélia, sobretudo, também aqui no Golfo da Guiné e em algumas zonas da África Oriental. Depois há outras partes da África que estão mais vazias. Na América, o que é que nós notamos? Muitos pontinhos na América Central. Eu já chamei a atenção para o México, e depois vemos aqui noutros países da América Central, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, etc., e também países do Caribe. Mas depois na América do Norte a situação é muito diferente. Temos muito poucos pontos nos Estados Unidos e também no Canadá. Portanto, fica a sensação que a convenção nestes países não atraiu tanto. Na América do Sul também a situação varia. Temos um bocadinho mais ao longo da costa ocidental, portanto aqui Equador, Peru e Chile, mas depois noutros países bastante menos. Depois temos na Ásia a situação muito menos densidade do que na América Central ou até em África. Temos aqui alguma densidade no Japão, na Índia e mais 2 ou 3 países. Portanto, há aqui alguma assimetria entre as várias regiões do planeta, mas este mapa dá para ficar com uma ideia dos sítios que estão classificados ao abrigo da Convenção de Ramsar, para proteger então as aves aquáticas. Em Portugal assinou a Convenção em 1980, portanto não é dos países originais, e para ratificou e para fazer parte teve que classificar algum sítio, porque senão não podia assinar a Convenção e depois não classificava nada. Então, Portugal entra em 1980 com 2 sítios, que são o Estuário do Tejo e a Ria Formosa. É assim que Portugal adere à Convenção de Ramsar. Depois, em 1996, portanto, 16 anos depois, entram mais um conjunto alargado de locais, que são estes. Mais uma vez, os que estão a vermelho são aqueles que não pertencem à Rede Nacional de Áreas Protegidas. Os que estão a preto são sítios que já são áreas protegidas, atualmente. E depois, do ano 2000, ainda entram aqui mais alguns locais classificados, então, como sítios Ramsar. São estes que nós temos atualmente. Portanto, temos aqui 8, 10, 12, 16, 18 sítios classificados sítios Ramsar em Portugal continental. E depois, além disso, ainda temos mais 13 locais nos Açores. Nos Açores, na Madeira não temos. Na Madeira praticamente não há zonas úmidas na ilha, mas nos Açores há várias. Há uma série de lagoas espalhadas por várias ilhas, caldeiras, etc. E são locais que estão também classificados, então, como zonas úmidas permanentes ao abrigo desta convenção. Aqui um mapa com as zonas úmidas classificadas como sítios Ramsar em Portugal continental. Aqui só aparecem 16, peço desculpa, aparecem 16, faltam os 2 mais recentes, que é Polos de Minho, salvo erro, e a Ribeira do Vascão, que são os 2 classificados mais recentemente. O mapa não tem ainda isso. E depois, nos Açores, os tais sítios que eu estava a falar, que têm a ver essencialmente com caldeiras ou com outros sítios onde há também zonas úmidas, e que estão distribuídos por quase todas as ilhas dos Açores, como podem ver, são então os sítios Ramsar nos Açores. Se quiserem saber mais sobre esta convenção, podem ver no site oficial da Convenção de Ramsar, que tem um endereço bastante simples, www.ramsar.org. Agora, passamos para o Património Mundial. O Património Mundial é mais um programa da Unesco, e que tem a ver com a Convenção do Património Mundial, que foi celebrada em 1972 e que levou à classificação de vários sítios por todo o mundo. Ora, o património mundial tem a ver sobretudo com bens de interesse cultural, como possivelmente muitos de vocês já ouviram falar. Classificou sítios como o Mosteiro dos Jerónimos, ou o Mosteiro da Batalha, ou o Centro Histórico de Évora. Isto não tem provavelmente muito a ver com natureza ou com aves, só que o programa do Património Mundial, além de ter a vertente cultural, tem uma outra vertente, porventura menos conhecida, que é a vertente natural. E há sítios que são classificados pela Unesco pelo seu valor como locais de conservação da natureza, alguns deles até por causa das aves. Portanto, há os bens culturais, que são a maioria, há os naturais e há os mistos. Os mistos são aqueles que têm as 2 valências, portanto, têm bens culturais e bens naturais. Então, eu só vou falar do património mundial natural, porque o cultural sai do âmbito desta apresentação, e vamos ver o que é isto do património mundial, do património natural para efeitos deste programa da Unesco. Portanto, para fins desta convenção, o património
compreende os monumentos naturais constituídos por formações físicas ou biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico. Formações físicas, vamos imaginar uma montanha, uma escarpa, uma ilha, uma coisa qualquer. É claro que, enfim, esta avaliação do valor excepcional é feita depois por uma comissão de avaliação de peritos que avaliam se o sítio tem ou não mérito para ser classificado. Depois, as formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente limitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas com um valor universal excepcional do ponto de vista da ciência da conservação. Mais uma vez, isto é avaliado também por um painel de peritos. E depois os sítios naturais ou zonas naturais estritamente limitadas com valor excepcional do ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural. Isto é a definição, então, de património natural para este programa da Unesco. Um mapazinho com os sítios Unesco classificados como património natural, portanto, deste mapa não aparecem os culturais que são os tais que eu referi como monumentos, aqui aparecem só os sítios de interesse natural. São as bolinhas verdes, são os sítios de interesse natural. As bolinhas vermelhas referem-se aos sítios que estão classificados como património mundial natural, mas que estão em perigo. Ou seja, estão em risco de serem destruídos e de se perderem os valores que levaram à sua classificação. Há vários, a maioria deles aqui em África, como podem ver, portanto é uma zona que tem estado sob intensa pressão por causa da desflorestação e não só, e portanto são sítios que estão ameaçados. Os que são verdes e amarelos são os tais que são mistos, que são naturais e culturais. Podem ver que há sítios de classificação como património mundial natural por todo o planeta. Há uma grande concentração na Europa, mais uma vez. Aqui, curiosamente, há também uma grande concentração na China. Portanto, fica a sensação que a China apostou bastante neste programa, quer a nível cultural, também tem muitos bens classificados, quer a nível natural, e portanto há aqui uma grande densidade de bolinhas na China, e depois vemos um pouco dispersas pelo resto do mundo também, então, sítios classificados. Em Portugal temos um, não é no continente, não é este, que este é em Espanha, é Doñana, temos um em Portugal que é na Madeira, que é o único sítio que nós temos classificado como património mundial natural. Portanto, em Portugal há 17 sítios de património mundial, dos quais 16 culturais e um natural. O natural é, na Madeira, como eu disse, é a floresta de Laurisilva, de que eu já falei há pouco, que compreende a zona mais central da ilha, as zonas também menos acessíveis, onde a vegetação se encontra bastante bem conservada e que é uma zona importante para a conservação do Columba trocaz, que é o pombo trocaz ou pombo da Madeira, que só ocorre nesta ilha, é uma espécie endémica da ilha, não ocorre em mais sítio nenhum do mundo, e, portanto, esta zona central da Madeira, como podem ver, tem uma tripla classificação, porque é simultaneamente uma área protegida, porque é o Parque Natural da Madeira, é também uma ZPE, como já vimos, pertence à Rede Natura 2000, e, por cima disto, pertence à Rede de Património Mundial Natural da Unesco. Portanto, temos aqui 3 classificações em simultâneo. Esperamos que isto ajude a preservar bastante esta zona, porque realmente é uma zona única, não só na ilha, mas em todo o mundo. Isto então sobre o património mundial. Agora, um breve apontamento, isto é muito breve, sobre as reservas biogenéticas, que é um termo que agora praticamente já não se utiliza. As reservas biogenéticas foram uma iniciativa do Conselho da Europa, o Conselho da Europa que tem este símbolo, não deve ser confundido com o Conselho Europeu. Atenção, o Conselho da Europa é um conselho mais alargado que inclui até países que não pertencem à União Europeia. O Conselho Europeu é que é o conselho que reúne todos os primeiros ministros, chefes de Estado e de Governo da União. O Conselho da Europa é mais alargado. E o Conselho da Europa é que tem a iniciativa de criar as reservas biogenéticas, isto também na década de 70, mais uma vez. Portanto, aqui este mapa que mostra os países que integram o Conselho da Europa. Podem ver, por exemplo, está aqui a Islândia, está aqui a Rússia, está aqui a Turquia, está a Suíça, estão praticamente todos os países, tirando aqui a Bielorrússia e o Kosovo, parece-me, estão praticamente todos os países da Europa neste conselho mais alargado, embora seja um conselho sem quaisquer poderes executivos, mas é um conselho para deliberar sobre determinadas matérias de interesse para o continente. Então, o Conselho da Europa, em 1973, propõe a criação das reservas biogenéticas. Esta ideia surge em Viena, durante uma conferência que era a European Ministerial Conference on the Environment. Portanto, há uma conferência sobre o ambiente, mais uma vez é na década de 70 que começam a surgir todos estes movimentos concertados sobre as questões ambientais, e alguém se lembrou, devíamos criar aqui uma rede de reservas biogenéticas. Qual é o objetivo? É conservar amostras representativas de diferentes tipos de habitats. Claro que, como já vimos, já há outros programas atualmente para fazer isso.
mas na altura não havia, e portanto alguém se lembrou, vamos fazer aqui para, já havia a Convenção de Ramsar, mas era para as zonas úmidas, devemos ter aqui um programa para proteger os vários tipos de habitats, que é para pelo menos, já que não é possível conservar tudo, pelo menos temos ali umas porções de determinados tipos de habitats para proteger a fauna e a flora, naturalmente. E então, na sequência desta ideia e desta conferência, é criada em 1976 a Rede Europeia de Reservas Biogenéticas com este objetivo. E esta rede levou à criação de 344 reservas biogenéticas em 22 países. Só que, entretanto, esta rede já não existe, eu já vou explicar porquê. Em Portugal continental, então, foram criadas também diversas reservas biogenéticas em habitats representativos, uns em montanha, outros em ilhas, outros em estuários, como podem ver, outros em zonas costeiras. Portanto, foram 9 reservas biogenéticas, estão aqui listadas. Só que depois, entretanto, quando apareceu a Rede Natura 2000, todos estes locais classificados como reservas biogenéticas foram integrados na Rede Natura 2000, ou como ZPEs ou como SICs. E, portanto, atualmente a classificação de reserva biogenética tornou-se redundante. E esta classificação tem apenas um interesse histórico, já não representa nada na prática, mas como o conceito às vezes ainda aparece, eu não quis deixar de referir aqui para perceberem de onde é que isto apareceu, o que é que isto significa e para que é que isto serviu. Portanto, esta é então a lista de 9 reservas biogenéticas criadas em Portugal continental. Estas estão todas a preto, porque são todas áreas protegidas. Por fim, as IBAs. As IBAs, é uma abreviatura de Important Bird Areas, que em português se pode traduzir como zonas importantes para as aves. Ora, as IBAs, a primeira vez que eu ouvi falar de IBAs foi quando, numa visita ao Algarve, às instalações da Associação A Rocha, na Ria de Alvor, eu uma vez, em 1989 ou 1990, encontrei este livro. E eu, na altura não havia internet com a expressão que há hoje e era muito mais difícil encontrar informação, e eu, de repente, vejo este livro. E eu achei este livro muito engraçado. É um livro bastante grosso. Ele não é muito grande, tem para aí um palmo de altura, mas é muito grosso, é capaz de ter para aí 800 ou 900 páginas. E este livro, basicamente, é um catálogo de zonas importantes para a conservação das aves. E eu achei este livro muito engraçado e eu depois, sempre que lá ia, passava muito tempo a folhear neste livro para perceber quais eram os sítios importantes em termos... Este é um livro especificamente virado para as aves, portanto, muito focado nas aves. E eu olhei para isto e foi assim também que eu fui um bocadinho aprendendo onde é que estavam os sítios importantes, quer no estrangeiro, quer em Portugal, porque eu nunca tinha visto nada sobre quais eram os sítios importantes para a conservação. Nós já tínhamos algumas áreas protegidas, mas nem todas foram criadas por causa das aves. Este livro, como podem ver aqui pela informação que está na base da capa, foi produzido por 2 entidades, que eu já vou explicar. Ele saiu em 1989 e tem um inventário de 2.444 sítios em 39 países diferentes da Europa. E então foi produzido por 2 entidades, que foi pelo ICBP, que significa International Council for Bird Preservation, e pelo IWRB, que é o International Waterfowl and Wetlands Research Bureau. Isto são 2, tanto um como o outro, são 2, têm siglas impronunciáveis e têm nomes difíceis de memorizar. Só que, entretanto, ambas as organizações mudaram de nome. E o ICBP, que era o International Council for Bird Preservation, mudou de nome e passou-se a chamar BirdLife International, que é um nome muito mais fácil de memorizar e hoje é uma presença bastante conhecida. Quanto ao International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, também mudou de nome e hoje chama-se Wetlands International. A BirdLife International é uma organização que se preocupa e que já tem implantação em todo o mundo através de uma rede de entidades parceiras e que se preocupa com a conservação das aves em todo o mundo. O Wetlands International está mais diretamente voltado para a conservação das zonas úmidas. Portanto, tem áreas de ação diferentes, mas quando é feito este livro, é feito em conjunto pelas 2 entidades. Depois, por volta do ano 2000, é feita uma atualização deste inventário e sai um volume muito maior, mais alto. Eles estão aqui à mesma escala, mas este da direita é muito maior, parece uma daquelas antigas listas telefónicas, portanto, assim, uma coisa grande e mais pesado, e com muito mais detalhe do que o primeiro volume, e este atualiza para 3.600 sítios em 51 países e regiões autónomas. Portanto, aliás, são 2 volumes, que é um volume 1 para o Norte da Europa e o volume 2 para o Sul da Europa. Portanto, isto são tipo 2 listas telefónicas. E este sim é um inventário muito mais completo. É claro que, entretanto, vai havendo muitas alterações e
apesar de ser mais completo, já passaram 20 anos, isto já vai ficar bastante desatualizado, quer em Portugal, quer noutros países, e eu sei que a BirdLife, que é atualmente já quem trabalha nisto, porque esta atualização já só tem o símbolo da BirdLife. Eles já estão a trabalhar numa atualização e eu sei que agora para 2022 ou 2023 querem publicar uma nova atualização do inventário das IBAs, que é das Important Bird Areas. Bom, isto é então a história dos inventários. As IBAs, que se chamavam Important Bird Areas, há uns anos mudou-se o significado, embora se mantendo o acrónimo, mas passou-se a chamar Important Bird and Biodiversity Areas. Portanto, passaram a ser áreas viradas não apenas pela sua importância para as aves, mas para a biodiversidade em geral. Esta rede é gerida pela BirdLife International, cujo símbolo está aqui, portanto tem aqui o nome e tem aqui uma ave também em voo, e as IBAs são locais de relevância internacional para a conservação das aves e de mais biodiversidade. Tem algum paralelo com os sítios Ramsar, embora os sítios Ramsar fossem focados muito nas zonas úmidas e nas aves aquáticas, as IBAs são muito mais abrangentes porque incluem também aves de rapina, aves de párias, aves endémicas das ilhas e uma série de outras espécies. Portanto, é mais geral. E então as IBAs são definidas pela organização BirdLife International e pelas organizações parceiras que existem nos vários países. Eu agora vou passar ali o símbolo para o cantinho, que é para ter aqui mais espaço, mas continua aqui à vista, portanto o símbolo da BirdLife. Qual é o objetivo? O objetivo é identificar zonas prioritárias para a conservação das aves. Portanto, é dizer, estes sítios são importantes porque tem aqui, vamos imaginar, uma população importante de abetardas. Isto depois tem critérios quantitativos para uma zona poder ser classificada como IBA. A mudança, então, para Bird and Biodiversity Areas foi aprovado no Conselho Geral da BirdLife em 2014 e o objetivo aqui é salientar que, embora as áreas sejam importantes para as aves, são importantes também para outros organismos vivos que não apenas as aves. E, portanto, passou-se a levar isso em conta numa ótica de olhar para a biodiversidade como algo mais global. Atualmente existem 13 mil IBAs a nível mundial, em mais de 200 países ou territórios. Territórios aqui às vezes refere-se a territórios que têm um estatuto autónomo, não são necessariamente países. Portanto, 13 mil IBAs é a distribuição. E a BirdLife International, como eu referi há pouco, resultou do ICBP, que era o International Council for Bird Preservation. Este conselho, que tinha esta sigla, é muito antigo, foi fundado em 1922, portanto completará o centenário no próximo ano. Foi fundado também por um conjunto de pessoas que já em 1922 se preocupavam com a conservação das aves, só que na altura ainda era um grupo muito pequeno, e isto só ganha mais expressão, como eu disse, a partir da década de 70, e é nessa altura que é publicado o primeiro inventário das IBAs. Mas a origem da organização é muito mais antiga, é de 1922. Então, e quais são os critérios para se definir uma IBA? Há vários, eu não vou detalhá-los todos porque eles são muitos, mas os critérios mais importantes são, por exemplo, um determinado local suporta números significativos de uma espécie que esteja globalmente ameaçada. Globalmente ameaçada significa que o estatuto a nível global do planeta é estatuto de ameaça. Portanto, a espécie está ameaçada em todo o mundo. Ou então, que tem um conjunto de espécies de distribuição restrita. Por exemplo, eu dei o caso da Madeira, até lá o pombo só ocorre na Madeira. Portanto, se queremos conservar o pombo, essa conservação tem que ser feita na Madeira. Não pode ser feita em mais sítio nenhum. Da mesma forma, nos Açores temos o priolo. Se queremos conservar o priolo, nós temos que atuar nos Açores. Não podemos conservar o priolo atuando no continente. O mesmo se aplica a qualquer outra espécie que tenha uma distribuição restrita. Portanto, se há espécies com uma distribuição muito restrita, e tipicamente isto aplica-se às espécies que ocorrem em ilhas, essas zonas são classificadas como IBA para salientar a importância daquele local para a conservação daquela espécie. Depois espécies de biomas, que é quando há espécies que são restritas a um determinado bioma, ou concentrações de aves. Isto aplica-se muito às aves aquáticas, que é quando o local suporta pelo menos 1% da população global. Vamos imaginar um sítio como o estuário do Tejo, que até há poucos anos 80% dos alfaiates europeus invernavam no estuário do Tejo. O estuário do Tejo era um sítio extraordinariamente importante para a invernada de alfaiates. O Tejo e depois em segundo lugar o Sado. Atualmente eles começaram a invernar mais a norte, também em França, portanto a percentagem de alfaiates europeus que inverna no país diminuiu, mas o estuário do Tejo continua a ser um sítio muito importante para a conservação de alfaiates. Logo por aí tem concentrações de aves. Isto é só um exemplo, há outros casos. O objetivo de declarar uma IBA não é apenas que aquilo figure num catálogo, é que esse local depois possa efetivamente ser alvo de ações de conservação. O que é que isto significa? Significa que depois possamos fazer intervenções no terreno
tipicamente na gestão do habitat, para garantir que as aves continuam a ter condições para ocorrer ali. Ou seja, no fundo é tomar medidas que evitem a degradação das condições do local. Um aspecto muito importante é que as IBAs não têm qualquer valor legal. As IBAs são definidas pela BirdLife e pela sua rede de parceiros, mas as IBAs são uma classificação técnica. Como é que as IBAs passam a legal? Só se tiverem outro tipo de classificação. Em Portugal, e penso que a nível da União Europeia, para a Rede Natura 2000, isso foi feito com a criação das GPEs, porque quando é criada a Rede Natura 2000, e a Rede Natura 2000 tinha aquela componente das GPEs para proteger as aves, mas depois havia aqui a questão, está bem, agora vamos criar zonas para proteger as aves. Reparem que a Rede Natura 2000 é criada em 1992, desculpem, depois de 1992, que é quando é a Convenção da Diversidade Biológica. E então, como é que nós vamos agora definir quais são as GPEs? E aí entra em cena a BirdLife e o IWRB, que depois é o Wetlands International, e que dizem, olhem, nós já temos aqui o inventário feito, nós fizemos isto em 1979, portanto, nós já temos o inventário das zonas que podem ser importantes. Portanto, nós podemos trabalhar sobre isso. E então, a BirdLife e a Wetlands International colaboraram em estreita cooperação com a União Europeia e é com base na informação das IBAs que são criadas as GPEs. Quase todas as GPEs, com uma ou duas exceções, pelo menos no caso português sei que foi assim, penso nos outros países também, quase todas as GPEs já eram IBAs. E, portanto, elas são classificadas como GPEs porque já se sabia, a partir do inventário das IBAs, que eram zonas importantes para as aves e o trabalho estava facilitado. Portanto, há aqui esta articulação entre as IBAs e as GPEs. A GPE, como já vimos, dá proteção legal. Uma IBA não dá qualquer proteção. E nós temos vários casos de zonas em Portugal que são IBAs, mas que nunca passaram as GPEs. Essas são mais vulneráveis, porque não têm qualquer tipo de cobertura legal. Mas estão identificadas no inventário, que é um primeiro passo para se saber a importância. IBAs em Portugal. Então, as IBAs em Portugal, numa primeira fase, a classificação, que foi naquele livro de capa cor de laranja que eu mostrei há pouco, a definição das IBAs em Portugal foi feita, antes disso ainda não havia parceiro em Portugal, da BirdLife, foi feita pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, a atual ICNF. Isso foi para o primeiro inventário. O segundo inventário já havia um parceiro em Portugal, que é a SPEA, e então o segundo inventário, que é a atualização do primeiro, em que se faz a revisão da informação e são propostas novas IBAs, já é feita diretamente entre a SPEA e a BirdLife. Mas, portanto, houve aqui estas duas etapas. A primeira com o envolvimento direto do Estado, o segundo com o envolvimento da SPEA, e agora está a ser feita uma nova atualização das IBAs. Em Portugal temos então 93 IBAs terrestres e 17 IBAs marinhas. As marinhas estão sobre o oceano. Tem aqui este site, este link da SPEA também, que tem o inventário das IBAs, para as terrestres e aqui das IBAs marinhas. E, tal como existe o visualizador da Rede Natura 2000 que eu mostrei há pouco, também existe um visualizador de IBAs no site da BirdLife, que está aqui neste endereço. Como eu disse há pouco, eu depois posso enviar os links todos por e-mail a quem o desejar. A SPEA fez uma publicação sobre as zonas importantes para as aves em Portugal. Isto foi depois da atualização, portanto, da segunda atualização, que é aquela que acontece em 2000, foi feita esta publicação, que é um inventário então, das zonas importantes para as aves em Portugal, e está aqui um mapazinho, que é o que aparece nesse livro. Temos aqui a distribuição, são 93 IBAs, em Portugal continental são 54, que estão aqui representadas neste mapa. Podemos ver que estão distribuídas um pouco por todo o país, mas com maior expressão a sul do Tejo, porque são zonas onde há maior concentração de espécies sensíveis, embora ocorra um pouco por todo o território. E depois também temos IBAs nos Açores e na Madeira. Na Madeira, que está aqui em baixo, essencialmente por causa do pombo, aqui penso que é o 90, e da freira da Madeira, portanto o 89 e o 90 é por causa do pombo e da freira, e os restantes sítios é por causa de outras aves marinhas. Nos Açores temos uma série de IBAs, temos aqui no caso da Ilha de São Miguel o 81, na Serra da Tronqueira, por causa do priolo, e todas as outras são principalmente por causa então das colónias de aves marinhas que existem na região, são sítios sensíveis, são aves coloniais, e as IBAs destinam-se exatamente a identificar a importância desses locais. Quanto às IBAs marinhas, está aqui um mapa também que mostra, nós vemos aqui uma no litoral aqui da zona centro, um bocadinho abaixo de Aveiro, esta já vimos há pouco que é uma ZPE, depois aqui esta também ao largo das Berlengas também é uma ZPE, depois temos mais duas IBAs, uma aqui na zona do Cabo Raso e outra ao largo da Ria Formosa. Estas duas creio que não são ZPEs.
Isto foi retirado então de uma publicação da CPEI que se chama Áreas Importantes para as Aves Marinhas em Portugal. Vou então, para terminar, estamos mesmo a terminar, vou fazer aqui um breve resumo da informação que aqui foi apresentada hoje. Nós falámos primeiro das áreas protegidas, da Rede Nacional de Áreas Protegidas, ou RNAP, que são áreas classificadas por iniciativa do Estado português e que incluem parques, reservas, paisagens protegidas e monumentos naturais. Depois temos a Rede Natura 2000, que inclui os sítios de importância comunitária e as zonas de proteção especial. O primeiro é para a Diretiva Habitats, o segundo é para a Diretiva Aves, e que foi uma iniciativa da União Europeia que é implementada depois pelos Estados-membros, então, para aplicar estas duas diretivas. Falámos das reservas da biosfera, que é um programa da Unesco lançado em 1970, que é o programa MAB, que é Man and Biosphere, e que tem por objetivo promover, conciliar, digamos, a conservação da natureza com o desenvolvimento sustentável dessas zonas. Falámos dos sítios Ramsar, que é uma rede de locais classificados na sequência da Convenção de Ramsar, que foi celebrada em 1971 no Irão, e que se dirige especificamente às zonas úmidas enquanto local de importância para as aves aquáticas. Falámos do património mundial da Unesco, que é outro programa que visa sobretudo património cultural, mas que também tem uma componente de património natural e há sítios mistos. Vimos que em Portugal há 17 sítios classificados como património mundial, dos quais um deles é natural, que é a Floresta de Lauro e Silva na Madeira. Falámos das reservas biogenéticas, que foram uma iniciativa do Conselho da Europa em 1973, mas que atualmente já só tem um interesse histórico, porque depois, quando apareceu a Rede Natura 2000, as reservas biogenéticas passaram a integrar a Rede Natura 2000, e por fim falámos das Important Bird Areas, ou IBAs, em português, Zonas Importantes para as Aves, que foram uma iniciativa do ICBP, atual BirdLife International, que é quem gera a rede das IBAs a nível mundial, e que não tem valor legal e, portanto, se destinam a identificar locais com importância para a conservação das aves, mas que, para depois terem algum estatuto legal, têm que ser transformadas ou em áreas protegidas, ou em ZPEs, ou noutro tipo de classificação. Com isto, vamos acabar. Deixo apenas este quadro que compara a situação em Portugal das áreas classificadas ao abrigo de outros compromissos internacionais. Portanto, isto não inclui nem as áreas protegidas, nem a Rede Natura. Temos então em Portugal 10 reservas da biosfera. Na verdade, isto não está totalmente atualizado, este quadro já tem uns anos. Falta aqui os dois mais recentes, que é o de Porto Santo e é outro que eu me estou a esquecer, acho que é o de Castro Verde, que foi em 2016, portanto são 12 reservas da biosfera. Temos 3 áreas protegidas transfronteiriças, que é o de Gerês, é o Tejo Internacional e mais recentemente o da Meseta Ibérica no Douro. Temos vários geoparques, sei que já existe pelo menos aqui o geoparque de Serra da Estrela, mas os geoparques eu não falei muito, porque não tem propriamente a ver com as aves especificamente. 9 reservas biogenéticas, que, como já foi referido, atualmente estão integrados na Rede Natura 2000, portanto tem um interesse histórico. Temos diversos locais património mundial, aqui só estão destacados 5, mas aquele que tem a ver especificamente com as zonas naturais foi este que eu referi, a Lauro e Silva da Madeira. E por fim temos 31 sítios Ramsar, sítios classificados como sendo de importância para as aves aquáticas, dos quais 18 no continente e 13 nos Açores. Não há sítios Ramsar na Madeira. Bom, no fim disto tudo, falámos destes sítios todos e agora será que é possível meter isto no mapa? Juntar todas essas classificações? Porque isto é um grande volume de informação e eu acredito que seja um bocadinho difícil conseguir processar essa informação toda. É claro que isto vai ficar gravado e vão poder rever. Mas eu resolvi responder ao desafio aqui deste senhor que está aqui um bocadinho confundido, a olhar para o mapa, a pensar, então como é que eu agora junto isto tudo? Bem, a resposta é sim, é possível juntar isto tudo no mapa. Eu encontrei um artigo que realmente juntou todos estes tipos de classificação num mapa único. O mapa é muito grande, portanto eu vou apresentar a primeira metade norte do território e depois a metade sul. Então temos aqui uma data de padrões diferentes, vamos ver. Podem ver aqui na legenda à direita. Eu começo por este verde claro mais tracejado, que são os primeiros que nós vimos, que são as áreas protegidas, que aparecem aqui com este verde riscado. Vemos aqui, por exemplo, o Douro, Montezinho, Alvão, o Litoral Norte, a Serra da Estrela, a Malcata, etc. Depois a verde escura, a Rede Natura 2000. Este mapa não distingue entre
os SICs e as DPEs. Portanto, estão todos com a mesma cor. Tem os sítios de conservação, os sítios de interesse comunitário, perdão, e as zonas de proteção especial. Depois tem as IBAs, Important Birds Area, que são estas que estão aqui. Às vezes, quando um local tem várias classificações ao mesmo tempo, elas não estão todas representadas, dá-se primazia aqui aos que têm um valor legal. Mas há algumas IBAs, que são locais que estão classificados como IBA, não têm estatuto legal. Por exemplo, aqui esta zona aqui, penso que é da Campina de Idenha. Depois, reservas da biosfera, algumas estão ocultas, mas temos aqui, por exemplo, aqui no Gerês, aparece aqui também, penso que é aqui perto da Pateira de Fermentelos ou do Rio Sértima, na zona de Aveiro, e depois reservas biogenéticas, podemos ver, por exemplo, aqui esta da Serra da Malcata, que aparece aqui. Portanto, depois os bolinhas cor-de-laranja são geossítios. Agora, a metade sul do país, vemos aqui também, portanto, mais uma vez, agora não está aqui a legenda, mas podemos ver, o verde escuro é a Rede Natura 2000, estas linhas verdes claras oblíquas são as áreas protegidas, temos aqui a Serra de São Mamede, Serra da Aricadieiros, Sintra, Estuário do Tejo, Estuário do Sado, Parque do Guadiana, Costa Sudoeste e Ria Formosa, só para destacar alguns. A verde escura, então, a Rede Natura 2000. Os que estão com traço oblíquo para baixo são as ZPEs. Reparem, por exemplo, esta ZPE... Não, desculpem, são as IBAs. Esta aqui está tracejado que é a IBA de Castro Verde, que coincide com uma ZPE, mas depois há aqui as IBAs de Évora, ou de Alter do Chão, ou aqui do sítio de Lusianas, que é perto de Odmira, que são IBAs, mas não são ZPEs. Este que está inclinado para a direita é um sítio Ramsar, que era a Ribeira do Vascão, na fronteira entre o Alentejo e o Algarve. Este é sítio Ramsar, mas não é Rede Natura 2000, nem é IBA, aparece só aqui com este tracejado para a direita. Portanto, isto é então o aspecto da parte sul do país. Encontrei aqui deste artigo, publicado em 2019, que reúne então num único artigo todo o tipo de classificações existentes ao abrigo destes programas de que eu falei. O mapa das zonas de conservação na Madeira, também, a juntar isto tudo, agora não vou detalhar isto tudo, mas temos então aqui as reservas naturais, as zonas de proteção especial aparecem aqui, e aqui não tem as reservas da biosfera nem biogenéticas, portanto aqui tem só as áreas protegidas e as EPEs, que basicamente abrangem uma grande parte da Ilha da Madeira, desertas e Porto Santo, e as selvagens, que mais uma vez não estão no mapa, mas tem aqui depois a legenda à direita. E nos Açores. Nos Açores há um mapa para cada ilha, eu não vou mostrá-los todos, vou mostrar aqui como exemplo a Ilha do Faial, em que podemos ver aqui que tem uma reserva natural, faz parte, integra-se no tal Parque Natural de Ilha, temos aqui um monumento natural e depois temos aqui à volta áreas de paisagem protegida e áreas para gestão de recursos. E depois, por cima disto, temos aqui os locais da Rede Natura 2000, em que isto é uma ZPE, que está assim tracejado, e as que estão com traços horizontais são zonas especiais de conservação ao abrigo da Diretiva Habitats. Portanto, isto é um exemplo, depois há mapas para as outras ilhas, mas isto ajuda a entender a distribuição geográfica destes locais. Com isto termino, agradeço a vossa atenção, espero que isto tenha sido útil para entenderem melhor estes conceitos. Antes de passar à parte das questões, queria também dizer que, como eu disse há pouco, tenho um conjunto de links para todos estes locais que eu falei, para se quiserem revisitar ou consultar os visualizadores da Rede Natura 2000, das IBAs, ou consultar os decretos-leis, eu posso enviar estes links todos por e-mail a quem o desejar. Quem pretender, basta enviar um e-mail a solicitar isso para o seguinte endereço: geral@avesdeportugal.info. Vou repetir: geral@avesdeportugal, tudo seguido, .info. Basta enviar um e-mail a pedir os links e eu enviarei então uma mensagem com os links para poderem consultar mais em detalhe todos estes programas. Esta gravação será disponibilizada em breve no nosso canal YouTube Aves de Portugal e, portanto, como eu sei que isto é um volume de informação bastante denso, quem quiser depois revisitar isto para rever alguns conceitos, poderá fazê-lo a partir desta altura. Agradeço então a vossa atenção e, a partir daqui, fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Obrigado.